HIV, como a gente já sabe, é o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus, ele tem um período de incubação de 3 a 6 semanas e um período de janela imunológica de 30 a 60 dias. Como é que funciona a janela imunológica? Durante esse período, se o indivíduo que porventura suspeitar que tem entrado em contato com o vírus, quando ele faz o exame, o teste rápido, por exemplo, esse teste rápido ele dá negativo, ele dá não reagente, porque ainda não deu tempo para aquele organismo que está sob efeito da replicação viral produzir anticorpos suficientes para marcar o exame, certo? Então, quando é que se pega HIV? Com relações sexuais desprotegidas, relação sexual anal, vaginal, oral, sem uso de preservativos, transmissão vertical, quando a mãe passa para o bebê, né, durante o parto ou durante a amamentação, transfusões sanguíneas contaminadas, compartilhamento de seringas, são algumas formas de pegar HIV. Quando é que não se pega? Quando se usa o mesmo banheiro, bebe no mesmo copo, quando entra em contato com a saliva do outro, o suor, beijo na boca, masturbação, compartilhar toalhas, picada de mosquito, nada disso pega HIV. Então, esse HIV, ele tem como primeiros sintomas dele, ele apresenta um quadro viral, um quadro gripal, né? Um mal-estar, febre, então são sintomas gripais. O vírus, ele passa por um período de não apresentar sintomas, então um período que a gente chama de período assintomático, que pode levar anos para aparecer, depende da capacidade imunológica do meu organismo. Ele continua lá se replicando, o meu organismo não deu sinal ainda, porque o meu sistema de defesa é muito bom, muito ágil, muito eficiente, mas em algum momento ao longo dessa replicação viral, o meu organismo vai cair. O organismo da pessoa que entrou em contato com o vírus vai cair. E aí ele entra na fase assintomática, o período sintomático. Esses sintomas, ele já apresenta os sintomas gripais, diarreia, sudorese noturna, mal-estar, né? Emagrecimento. Então, o indivíduo suspeitando, quando é que ele é diagnosticado? Quando é feito esses exames e as células brancas, né, de defesa do organismo, as células T4, os linfócitos T, CD4, desculpem, os linfócitos T, CD4, eles apresentam uma expressiva queda. No adulto rígido, no adulto sadio, eles estão na concentração de 800 unidades por milímetros cúbicos a 1.200. No paciente diagnosticado com HIV, ele fica em torno de 200 unidades por milímetro cúbico. Então, assim, tem uma queda expressiva das células de defesa. E aí, existe duas possibilidades. A profilaxia, ela é feita diante da exposição, pós-exposição ou pré-exposição. E está dentro de um tratamento chamado tratamento combinado, né? Esse tratamento combinado, eu até anotei aqui para a gente falar, a prevenção combinada, desculpem, ela traz 3 tripés. Primeiro, as ações biomédicas, as intervenções comportamentais e as intervenções estruturais. O que é isso? As intervenções biomédicas é o uso do preservativo, do gel lubrificante, a proposta de profilaxia ou pós-exposição ou pré-exposição e os tratamentos, certo? As intervenções comportamentais, elas estão pautadas no aumento de informação. A respeito do aconselhamento que é feito pré-teste, os incentivos ao uso de preservativo, incentivo à testagem, adesão aos tratamentos, redução aos danos e essas ações voltadas aos pacientes que fazem uso de álcool e drogas. E
A educação em saúde dos pares. É preciso envolver a comunidade, é preciso envolver os cônjuges, né? Os parceiros, nessa educação em saúde, nessa mudança de comportamento, para que a pessoa HIV positiva, ela venha a aderir ao tratamento. E tem as intervenções estruturais, que estão voltadas para os fatores socioculturais, que é o estigma, o preconceito, a discriminação, qualquer forma de alienação que diminua, que impeça a adesão desse paciente ao tratamento, certo? Então, é a garantia de um tratamento respeitando a dignidade humana. A profilaxia pós-exposição, ela está voltada para aqueles grupos que, por exemplo, aquela mulher que sofreu violência sexual, um acidente, um profissional de saúde que passou por algum acidente com pérfuro cortante, ou paciente que manteve uma relação sexual, indivíduo que manteve uma relação sexual sem uso do preservativo. Então, aí existe a indicação da profilaxia pós-exposição. A profilaxia pré-exposição, ela está voltada para aqueles grupos de riscos. Gays, homens que se relacionam com outros homens, transexuais, trabalhadores do sexo, as pessoas que têm o hábito de manterem relações sexuais desprotegidas, os pacientes que têm ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis de repetição, ou que já fazem uso desse tratamento pós-exposição com frequência, então eles já entram no grupo que são tratados, entram no grupo dos fatores de risco para adesão ao tratamento a profilaxia pré-exposição, e os pacientes que, de certa forma, eles diariamente são expostos ao risco de contaminação de todas as formas por HIV, né? Então, como é que acontece esse tratamento, que é um tratamento relativamente novo? A profilaxia pré-exposição é a dose diária do medicamento. Não pode quebrar o tratamento, o paciente tomar hoje e não tomar nunca mais, né? Tomar daqui a 15 dias. Então, é um tratamento que ele leva 7 dias para proteger, por exemplo, uma relação sexual desprotegida via anal, né? E leva 20 dias para proteger contra uma relação sexual com o indivíduo HIV positivo, soropositivo ou potencialmente positivo, numa relação vaginal. Então, ele leva um tempo para ser efetivo, por isso é um tratamento diário, voltado para esses grupos de risco. Então, esse tratamento, essa forma de prevenção, tanto a prevenção pré e pós, né, a profilaxia pré e pós, faz parte da prevenção contra a infecção do HIV, que é chamado hoje de prevenção combinada. Então, o que é a prevenção combinada? Ela tenta englobar todos os itens relacionados ao contato com HIV. Lembrando que este HIV, ele na fase sintomática pode vir a ter o desenvolvimento da síndrome, da doença, que é a AIDS, né? Quando esse organismo imunodeprime, aparecem as doenças oportunistas, que chamam oportunistas por quê? Porque elas aproveitam o momento que o organismo não está bem imunologicamente para se desenvolverem, se proliferarem. Por exemplo, as hepatites virais A, B e C, pneumonia, tuberculose, entre outras. Então, essa prevenção combinada, ela abrange também a prevenção contra essas outras doenças oportunistas. Então, fazendo um resumo, o que é a prevenção combinada contra o HIV? É a associação de métodos preventivos contra o HIV, as ISTs, as hepatites virais. Pautada em que ações? Testagem regular para o HIV, prevenção da transmissão vertical, que é mãe-feto, tratamento das ISTs e hepatites virais, imunização para as hepatites A e B,
Programa de redução de danos voltado aos pacientes soropositivos que fazem uso de álcool e droga. A profilaxia pré e pós e o tratamento propriamente dito, que é o uso dos antivirais.